O relógio já tinha passado da meia-noite quando aquela sensação voltou de novo. Você tenta dormir, muda de lado na cama, mas parece que alguma coisa continua travando sua vida. Nada anda. As portas fecham sem explicação, o dinheiro some rápido, e o pior não é perder algo, é sentir que você ficou parado enquanto todo mundo segue em frente. Tem gente ouvindo isso agora com o coração cansado, porque já orou, já pediu, já chorou escondido, e mesmo assim sente um peso invisível fechando os caminhos. Mas hoje não é uma oração comum. Tem momentos em que a pessoa chega no limite, e quando isso acontece, a oração muda. Não sai mais da boca, sai da alma de alguém cansado de carregar medo, silêncio e decepções sozinho. Talvez você tenha clicado nesse vídeo por curiosidade, talvez alguém tenha enviado para você, mas existe um motivo para você ainda estar aqui. Porque quando a dor fica grande demais, qualquer esperança vira abrigo. Santo Antônio conhecia o sofrimento de quem já não sabia mais o que fazer, pessoas sem saída, sem direção, sem força, e Padre Pio carregava dores silenciosas que quase ninguém via. Diziam que bastava ouvir suas orações para sentir paz outra vez. Talvez seja isso que sua alma esteja procurando agora. Por fora talvez esteja tudo normal. Você conversa, sorri, responde mensagens, mas por dentro existe um cansaço que ninguém percebe. E a pior luta é aquela que ninguém vê. Então, por alguns minutos, para de carregar tudo sozinho. Fecha os olhos, respira devagar e tenta lembrar da última vez em que sentiu paz de verdade. Talvez faça muito tempo, mas ela ainda pode voltar. Santo Antônio escuta agora essa pessoa cansada de lutar sozinha. Existe um coração aflito tentando permanecer de pé depois de tantas decepções. Abre os caminhos dessa vida, que toda confusão, inveja e maldade percam força, que portas fechadas comecem a se abrir. Padre Pio intercede agora por quem sente medo do futuro. Tem gente cansada de receber não, cansada de perder oportunidades, cansada de fingir força. Visita agora essa casa, esse coração, essa mente cheia de preocupação, porque quando a alma adoece, tudo começa a perder cor. Talvez você tenha pensado em desistir algumas vezes, talvez tenha chorado em silêncio durante noites que ninguém viu, mas olha só, você continuou. Mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo sem respostas, e isso mostra que ainda existe uma força sustentando você. Agora não pensa no tamanho do problema, apenas lembra que Deus ouve até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. Santo Antônio toca agora nos caminhos financeiros dessa pessoa. Onde existe atraso, traz movimento. Onde existe humilhação, traz honra. Onde existe desespero, traz alívio. Padre Pio acalma essa mente cansada. Arranca a angústia silenciosa, o medo constante e esse peso que sufoca sem fazer barulho. E que antes desse dia terminar, algo comece a mudar, mesmo pequeno, mesmo silencioso, porque toda grande mudança começa primeiro dentro da alma. Talvez o que está faltando na sua vida não seja força, talvez seja paz. Tem gente tão acostumada a sofrer que começa a acreditar que nasceu para isso. Mas escuta com atenção. Não aceite como destino aquilo que é apenas uma fase. Agora coloca dentro da sua mente aquilo que mais tira sua paz: o medo, a dívida, a dor, a preocupação e entrega, mesmo sem entender tudo. Santo Antônio recebe as lágrimas escondidas dessa pessoa, lágrimas derramadas no travesseiro, no banheiro, durante madrugadas silenciosas. Traz descanso para esse coração cansado. Padre Pio abraça agora quem se sente emocionalmente sufocado, quem dorme cansado e acorda pior, quem tenta resistir mais do que todos imaginam. E se você chegou até aqui, talvez não seja coincidência, talvez sua alma só estivesse procurando um lugar para respirar por alguns minutos, sem precisar fingir que está tudo bem. Então faz agora um pedido dentro do seu coração, sem palavras bonitas, só com sinceridade, porque as orações mais fortes quase nunca saem perfeitas. Elas saem verdadeiras, e talvez, enquanto você escuta isso, alguma coisa já esteja começando a destravar aí dentro. Agora escuta isso com o coração aberto.
Nem tudo que quebrou dentro de você morreu. Tem partes suas apenas esperando um pouco de luz para voltar a viver. Sua fé pode estar fraca, sua esperança pode estar pequena, sua força pode estar acabando, mas ainda existe vida aí dentro. E enquanto existir vida, existe possibilidade de recomeço. Tem pessoas ouvindo essa oração agora tentando juntar forças para não desistir da própria história. Pessoas que aprenderam a sofrer em silêncio, ajudando todo mundo enquanto desmoronavam por dentro. Talvez você conheça bem essa sensação, a hora em que o celular para de tocar, a casa fica quieta e os pensamentos começam. Você lembra do que perdeu, do que não conseguiu, do quanto tentou ser forte até quando não tinha mais forças? E no meio disso tudo surge aquela pergunta silenciosa: até quando eu vou aguentar assim? Mas hoje você não precisa fingir coragem. Pode simplesmente admitir que está cansado, porque Deus também escuta quem ora chorando. Escuta quem já perdeu até a vontade de explicar a própria dor. Padre Pio, visita agora essa pessoa que quase desistiu de acreditar que a vida ainda pode mudar. As decepções foram acumulando, as feridas ficaram profundas, e ela começou a endurecer por dentro para sobreviver. Mas o coração dela ainda dói. Então leva embora essa tristeza silenciosa que está consumindo essa alma aos poucos. Acalma os pensamentos, silencia a ansiedade e traz descanso para esse coração cansado. Santo Antônio, abre agora os caminhos dessa vida, que aquilo que parecia impossível comece a se mover. Se existe injustiça, traz resposta. Se existe perseguição, protege. Se existe inveja, quebra toda a energia negativa. Se existe medo do amanhã, derrama paz. Porque essa pessoa já suportou muita coisa até aqui, e mesmo machucada, continuou. Talvez essa seja a prova de que ainda existe algo muito forte sustentando você, mesmo nos dias em que sua fé ficou pequena. Agora coloca a mão no coração mais uma vez e fala dentro de você: eu não aceito permanecer preso nessa dor. Fala de novo: eu mereço paz, eu mereço recomeçar. Porque sobreviver não é a mesma coisa que viver. Você merece voltar a sentir alegria sem culpa, voltar a sonhar sem medo, voltar a acreditar que coisas boas também podem acontecer com você, mesmo depois de tudo. E quando essa oração terminar, não volte imediatamente para o barulho do mundo. Fica alguns minutos em silêncio, porque talvez seja exatamente nesse silêncio que sua alma consiga respirar outra vez. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja percebendo que não precisa carregar tudo sozinho. Tem dores que cansam tanto a mente que a pessoa começa a sobreviver apenas por obrigação. Ela acorda, trabalha, resolve problemas, conversa com as pessoas, mas por dentro sente que está desaparecendo aos poucos e ninguém percebe, porque algumas pessoas aprenderam a sofrer sorrindo. Talvez você tenha chegado nesse ponto, o ponto em que até descansar virou luta, o ponto em que a ansiedade aparece sem aviso, o ponto em que o coração está tão cansado que até acreditar em dias melhores parece difícil. Mas escuta isso com calma, você não chegou até aqui por acaso. Ainda existe propósito na sua vida, ainda existe luz dentro de você, ainda existe esperança, mesmo escondida atrás do cansaço. Padre Pio, intercede agora por essa pessoa que está ouvindo essa oração, com os olhos cheios de lágrimas ou com o coração pesado de preocupação. Tem alguém aqui precisando de um sinal, precisando de força, precisando apenas sentir um pouco de paz depois de tanto tempo vivendo em guerra dentro da própria mente. Então visita agora essa alma, toca nas feridas emocionais, toca nos medos escondidos, toca na tristeza silenciosa que ninguém consegue enxergar e leva embora essa sensação de abandono. Santo Antônio, abre os caminhos dessa vida. Onde existe trava, traz movimento. Onde existe humilhação, traz honra. Onde existe desespero, derrama alívio. Que portas comecem a se abrir, que notícias boas cheguem, que a mente dessa pessoa volte a encontrar descanso.
Porque tem gente ouvindo isso agora no limite emocional. Gente que chorou escondido para ninguém perceber. Gente que já perdeu noites inteiras pensando no futuro. Gente que continua forte por fora, mas por dentro está pedindo socorro em silêncio. E talvez essa oração esteja acontecendo justamente porque sua alma precisava respirar um pouco. Então não tenha vergonha de admitir que está cansado. Até os mais fortes quebram às vezes. Agora fecha os olhos mais uma vez e imagina todo o peso saindo do seu coração. A ansiedade, o medo, a tristeza, as lembranças dolorosas, a sensação de fracasso, o medo de não conseguir. Entrega tudo, mesmo sem entender como as coisas vão mudar. Porque existem milagres que começam em silêncio. Primeiro, dentro da alma, depois na vida. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar saída. Talvez o problema continue grande. Talvez existam perguntas sem resposta dentro da sua cabeça. Mas uma coisa é verdade. Você sobreviveu a todos os dias difíceis que achou que não suportaria. Olha quanta coisa você venceu até aqui, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo chorando escondido. Você continuou. E isso já mostra que existe uma força maior sustentando você nos dias em que parecia impossível continuar. Agora escuta essa última parte com muita atenção. A sua história ainda não terminou. Ainda existem portas que vão se abrir. Ainda existem pessoas certas que vão chegar. Ainda existem momentos de paz que você nem imagina viver novamente. O sofrimento não será eterno. Essa fase não define quem você é. Você não nasceu apenas para sobreviver à dor. Você merece viver dias leves, merece dormir em paz, merece voltar a sorrir de verdade, merece sentir esperança sem medo, e mesmo que hoje sua fé esteja pequena, ela ainda está viva. Então segura firme mais um pouco, porque talvez aquilo que você tanto pediu a Deus já esteja começando a se mover, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. Padre Pio permanece ao lado dessa pessoa durante essa noite, essa madrugada, essa manhã ou essa tarde. Protege a mente, acalma o coração e fortalece a alma dela. Santo Antônio intercede para que os caminhos dessa vida sejam abertos e que toda tristeza, inveja, medo e peso espiritual percam força a partir de hoje. E que depois dessa oração, essa pessoa volte a acreditar que ainda existem motivos para continuar. Porque existem, mesmo que agora pareça difícil enxergar. Respira fundo. Você ainda está de pé e talvez isso já seja o começo do seu milagre.